Oi, meu nome é Thales Araújo e este é o Direito e Ciência Podcast, nas sextas-feiras, às 10 horas, quinzenalmente. Olá, estamos iniciando hoje mais um podcast Direito e Ciência. Hoje a gente tem a oportunidade de receber o professor Tiago Anastácio Carcará, que é doutor em Direito pela Unifor e professor da Universidade Estadual do Piauí. O professor Tiago também é conselheiro da OAB e aceitou nosso convite, e é com muita felicidade que a gente recebe ele aqui no nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço, Thales, o convite, aí a todos os ouvintes desse podcast, que começa com muito sucesso, né? E eu fico muito lisonjeado de, pós o professor Nelson Juliano, né, tá também aqui contribuindo com esse debate sobre ciência, que eu acho muito importante, em especial relacionado ao direito, né, que a gente precisa aprofundar em todos os âmbitos, mas no direito a gente precisa discutir mais ainda. Sim, com certeza. O professor Nelson é quase uma unanimidade, né, na ciência jurídica. Pois é isso. E o professor Tiago, ele escolheu um tema muito interessante para que a gente tratasse hoje, que inclusive foi objeto da tese de doutorado dele, que é a questão do discurso de ódio. E o senhor também faz uma relação disso com a questão da memória coletiva, né, professor? Eu gostaria, então, para iniciar, que o senhor esclarecesse o que é que o senhor, no seu trabalho, entende por memória coletiva. Pronto, é muito interessante a gente se deparar com um objeto de pesquisa, né? Na verdade, o objeto aparece para a gente. Isso. E essa aqui é uma coisa muito interessante. A minha dissertação de mestrado foi sobre o discurso do ódio. E durante o período do mestrado, eu me envolvi com os direitos culturais, porque o meu orientador, o professor Francisco Humberto Cunha Filho, trabalha nessa área, é um grande percussor dessa área de direitos culturais. E aí a gente começou a estudar, né, direitos culturais, né, são todos aqueles afetos às artes, para o saber e as memórias coletivas. E aí eu comecei a pesquisar e eu achei um ponto interessante, né, das memórias coletivas, que repercute muito numa ideia de um pensamento hegemônico. Porque, veja bem, antes da Constituição de 88, se compreendia que existia uma memória coletiva, né, ou seja, toda aquela nossa construção social enquanto ser humano, toda aquela nossa formação de identidade nacional, que ainda também está em construção, ela teria um viés de uma memória coletiva, que seria a memória do brasileiro, né? Mas qual foi a grande perspicácia do Constituinte de 88? Ele reconhecer, no artigo 216 da Constituição Federal, que não se trata de uma memória, mas memórias coletivas. Ou seja, memórias coletivas são aqueles modos de viver, modos de fazer, fluxo de saberes, formas de convivência de todos os grupos que participaram do processo civilizatório nacional. E eu faço essa menção porque o próprio texto da Constituição fala isso. Mas nós sabemos que o próprio texto da Constituição, ele também não é restritivo, ou seja, não é apenas aqueles grupos que participaram do processo civilizatório nacional. Porque, se você olhar do âmbito da sociologia, a gente ainda está num processo de amadurecimento enquanto próprio Estado, né, nação, enquanto próprio Estado de Direito, né, enquanto própria democracia. Nossas instituições estão amadurecendo. Então, esse processo de formação e construção da nossa própria memória, ela é um processo que é para e passo. A gente tem uma memória para proteger desses diversos grupos, por isso que a Constituição reconhece memórias coletivas, mas, ao mesmo tempo, nós estamos produzindo essa memória social. E aí é um desafio muito grande, porque o legislador de 1935, foi na época do Estado Novo, né? O Getúlio Vargas pegou o decreto-lei que cuida do tombamento. Nesse decreto-lei que cuida do tombamento, ele faz menção ao patrimônio material. Ou seja, a memória coletiva seria representada em estátuas, em escolas, em
prédios, em praças, né, como chamava de praças, parques públicos, né, e para a gente ter uma coisa mais palpável, uma memória muito clara que nós temos aqui do piauiense, né, aquele velho hábito de sentar na porta da casa, né, ver as crianças brincando na rua. Então a minha geração tem essa memória. O nosso calçamento todo de paralelepípedo, para a gente poder jogar bola todo descalço. Então, isso faz parte da construção social de quem nós somos, né? De todos esses obstáculos, seja de infraestrutura, obstáculos educacionais. Por exemplo, eu tive um desafio muito forte de fazer um mestrado fora, em Fortaleza, né? Então, e o doutorado foi um desafio, eu digo, pior ainda, porque toda semana eu viajava. Era de ônibus, quando não tinha passagem barata de avião, eu ia de ônibus. Então, era tanto quanto desgastante. Isso nos constrói como tal. Todos esses elementos, eles não são apenas patrimônio material, mas patrimônio imaterial. E a Constituição de 88 veio reconhecer também esse aspecto, de que as memórias coletivas, elas são patrimônio material, todos aqueles ambientes, como, por exemplo, Ouro Preto, a cidade inteira, né? Ali representa uma história, uma parte da história do nosso país. E nós temos a memória imaterial, como, por exemplo, uma memória imaterial minha, que é o modo de fazer cajuína. Por exemplo, a minha infância foi no interior, na cidade de Barras. Eu digo interior porque era no interior da cidade de Barras, né? A gente colhendo caju da própria planta, né? Fazendo o processo manual de tirar a castanha, separar ali o fruto, a gente fazer moer o caju. Eu moía o caju com a mão, processo manual. Era assim. Isso é lembrança, né? Isso fica marcado em lembrança. E eu chego para os meus pais e digo assim, olha, nesse ambiente lá tem tipo não é nem um alpendre, né? Porque tipo, não é nem um armazém, nem um alpendre, né? Um espaço mais reservado onde a gente fazia esse processo de produção. Mas o processo de produção que eu aprendi é uma memória imaterial, né? Não está registrado em nenhum lugar, pelo menos a minha, né? Mas nós sabemos que a cajuína, a forma de cajuína, aí a gente já repercute isso em uma seara de proteção até, vamos dizer assim, industrial, né? Porque a forma de fazer a cajuína, ela ela foi protegida pelo Estado do Piauí e pelo governo brasileiro como um modo de fazer, um patrimônio material, portanto, consta no livro de inventário do modo de fazer. Isso para quê? Isso é um patrimônio nosso, né? Isso para evitar que a Coca-Cola patenteasse o modo de fazer da cajuína. Poxa, Coca-Cola, pera lá, né? Pera lá, isso é patrimônio nosso. Patrimônio nosso. E aí, eu acho as memórias coletivas, então, ela, tentando sintetizar tudo que eu falei, né, e do ponto de vista jurídico, as memórias coletivas, elas contemplam diversos direitos que, porventura, sejam relacionados a ela, né, vai da liberdade de expressão, vai da proteção a esse patrimônio, servidão administrativa, por exemplo, no caso do tombamento, né, a gente vai de direitos relacionados à personalidade, né, para saber quem produziu aquela memória, quem está ali à frente. Esses direitos são coletivos também, então tem um grupo que está por trás. Então, todos esses direitos, que são arcabouço de proteção, garantia e salvaguarda das memórias coletivas, eles são considerados como direitos culturais, porque são afetos à área das memórias coletivas. Perfeito, professor. Ficou mais do que compreensível, né? Principalmente com esse exemplo aí local, né? Na cajuína. Sim, lógico, né? Perfeito. Eu ia perguntar também para o senhor faz um estudo sobre, claro, o discurso de ódio, como falou, né, e muitas pessoas acabam confundindo, né, se a gente for olhar esse debate superficialmente, talvez a gente confunda o discurso de ódio com a liberdade de expressão, enquanto esta é um gênero, né, e o segundo comentário que eu gostaria que o senhor fizesse é ajudar a gente exatamente nessa diferenciação, né, do discurso de ódio e como uma espécie desse gênero maior, que é a liberdade de expressão. Pois é, Thales, eu tenho até um amigo que eu sou professor em Piripiri, né, e eu fico me dividindo aqui entre várias cidades, e aí eu vou sempre com um amigo meu para Piripiri, e daqui para lá a gente tem homéricas discussões, né,
sobre esse tema, né? Mas assim, eu gosto muito, e é importante ressaltar, pessoal, a questão da academia, da ciência. A gente discute o nome da ciência. E eu gosto muito de trabalhar em olhar o objeto no recorte dele fenomenológico. Tem um livrozinho, uma ideia fenomenológica, fenomenologia, estou olhando para ele, Ideias para uma Fenomenologia Pura, Edmund Russell. Se eu pensar para cada um de nós, olharmos uma árvore, né? Cada um vai imaginar uma árvore diferente, mas ela vai ter a mesma essência. Né? Ela vai ter folhas, vai ter caule, vai ter raiz, vai ter uma terrinha, não sei. Mas ela vai ter essa mesma essência. E quando eu olho para um objeto, eu olho para a essência desse objeto, eu estou olhando ele o máximo possível descontaminado do que Gadamer chama de círculo de valores, né? Que tudo aquilo que me contamina da minha formação, eu tento olhar para aquele objeto. Então, vamos olhar para a liberdade de expressão fora do ordenamento jurídico brasileiro, fora de como ela é construída dentro do arcabouço normativo. Então, a liberdade de expressão, às vezes, pode até, se a gente for olhar mais profundamente dentro da sua raiz, olhar no âmbito do livre-arbítrio, né? Vai uma discussão tanto quanto filosófica, está discutindo, São Tomás de Aquino, enfim, Stuart Mill, não é a ideia aqui. Mas a liberdade de expressão são formas de manifestação de pensamento. Né? E essas formas de manifestação de pensamento que você faz, seja através de um livro, seja através de uma música, seja através de uma pintura, né? Seja através de uma arte rupestre, é a forma de comunicação. Né? E a liberdade de expressão, nesses pequenos exemplos que eu der, é muito ampla, e tem diversos elementos. E você tem o conteúdo que é elencado nessa manifestação, certo? Então, o conteúdo que é elencado nessa manifestação, como eu disse, ele pode traduzir uma caça ou um animal que há 10 mil anos atrás nossos ancestrais desenharam na Serra da Capivara. Né? Representa um método de caça, né? Ou para identificar que ali existe um animal, algum perigo, enfim. Né? Existe justamente um sentido a ser traduzido ali, e por trás desse sentido, obviamente, está uma ideia, uma conduta, enfim. Acontece que com o avançar, obviamente, da sociedade, principalmente do ponto de vista da normatização e de restrições para a convivência pacífica ordenada de todos nós, se identificou alguns núcleos, né, de inviolabilidade, né, dignidade da pessoa humana, a honra, a própria personalidade, enfim. Esses bens tutelados condicionalmente foram se amoldando e se figuraram dentro, por exemplo, de legislações protetivas ou punitivas como o Código Penal, o Código Civil, enfim. E aí a gente tem um ponto, né? A liberdade de expressão, portanto, alberga essas formas de manifestação de pensamento. Bacana. E qual seria o conteúdo dessa liberdade de expressão, né? Aí é que nós entramos na definição do conceito do que seria o discurso de ódio, né? E eu, nos meus estudos, eu tive a felicidade de encontrar, inclusive, um ilustre piauiense autor também, né? José Emília Medauá Armati, que ele tem um livrinho, Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio, também é resultado de construção de estudos dele na tese de doutorado, e também um outro livro, que é Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio, também, tem a afinidade de temáticas, da professora Samantha Merck-Fluke, que participou da minha banca de doutoramento, né, e de seleção também, e felizmente também foi coautora comigo de alguns outros artigos que a gente escreveu juntos. E aí tem Daniel Sarmento, que também escreve sobre essa temática, um livro dele Livres e Iguais, e tem outros autores, como do direito norte-americano, Ronald Dworkin, né, que na leitura moral da Constituição Americana, de forma ali, bem pontual, trabalha a questão de pornografia, trabalha a questão do discurso do ódio. Sim, verdade. Então, essas ideias, pessoal, quando elas são manifestadas com o propósito de incitar a violência, ou seja, eu tenho aí um núcleo muito próprio, não é uma simples manifestação de pensamento, eu quero incitar a violência, eu tenho um discurso do ódio. E aí que a gente começa aqui a fazer algumas perguntas que eu me fiz e estou colocando para vocês, né? Sim.
Bom, professor, então você está dizendo que tem a forma de manifestação de pensamento, que seria a liberdade de expressão, e tem a forma de manifestação de pensamento que incita a violência, que seria o discurso do ódio, né? Mas para passar isso, existem as ideias que nos permeiam de todo olhar, né? Ideias marxistas, capitalistas, hegemônicas, né, políticas, liberais, progressistas, enfim. E existem as ideias de ódio, né? E aí a gente poderia avançar numa discussão para chegar a discutir se as ideias de ódio seriam ou não protegidas pelo direito brasileiro, como é que a gente poderia avançar nisso, as ideias de ódio. Mas sobre o discurso do ódio, eu lancei, na minha dissertação, eu produzi um livro, né, que é o Discurso do Ódio no Direito Brasileiro, delimitação conceitual e elementos na sociedade brasileira. E eu me arrisquei a dar um conceito de discurso do ódio, né, que seria toda manifestação de pensamento que incita a violência dirigida a grupos vulneráveis. E não agreguei esse conceito de grupos vulneráveis. Por que eu agreguei esse conceito de grupos vulneráveis, né? Porque um dos elementos do discurso do ódio é o efeito silenciador. Você não quer deixar que o outro participe daquele diálogo, não há diálogo, né? Não há diálogo, você não quer dizer que ele participe daquele espaço público em que você está prolatando aquele discurso de ódio, seja nas redes sociais. Inclusive, professor, perdão por interrompê-lo. Que às vezes eu me empolgo. O senhor falando agora dessa questão das minorias, né, e de meio que apagar essa conversa, e falou na questão das memórias coletivas, né, da era Vargas, eu me lembro, né, eu sou remetido para a questão do embranquecimento, né, da população, dessas técnicas, né, para tentar fazer isso. Racial, então, eu acho que talvez esse também seja um ponto de encontro, né, entre a questão do discurso de ódio e a questão das memórias coletivas. É alguma coisa nesse sentido que o senhor trabalha na sua tese? É mais ou menos. Na verdade, eu faço essa construção sobre qual viés. Como você bem pontuou, eu tenho uma literatura, obviamente, né, porque escrevi sobre isso que trata muito com certeza. Mas que vai desde Luiza Tutsi Carneiro, que fala do antissemitismo da Era Vargas, até alguns antropólogos, né, que aí a gente vai desde Casabranca Senzala, né, que tem essa questão das memórias coletivas no âmbito do período ainda colonial, e de como isso, por exemplo, os cantos de ninar, né, que nós temos hoje, né, boi da cara preta, pega esses cantos, eles eram tradicionalmente assim, porque as senhoras e senhores da época, né, deixavam seus filhos para serem criados justamente por escravos. Então, houve ali uma interlocução cultural muito forte, porque os cantos de ninar, né, a fala, todos os jeitos, né, tudo foi transmitido naquele momento. E aí, Thales, que é o detalhe, né, que eu acho que muita gente não observa. A construção da nossa sociedade brasileira, ela não foi feita por um grupo apenas. Então, esse exemplo que eu dei de Casabranca Cesar, Paulo, esqueci o nome dele, cadê? Gilberto Freire, né? Eu olho para cima aqui para ver um livro. De Casabranca Cesar, Gilberto Freire, que ele dá esses exemplos de interrupção cultural, eles demonstram que nossa sociedade não foi construída por apenas um grupo, foi por vários grupos. Mas muitas pessoas não sabem disso. E tem um detalhe na minha tese que eu analiso bem interessante, como é que se forma um discurso do ódio e como é que se constrói a memória coletiva. E isso é essencial para nós vermos como é que as duas conversam. A gente tem também um outro livrinho chamado Cotidiano e a História, de Agnes Heller, que ela fala o seguinte: durante o cotidiano, a nossa vida, né, são formados juízos provisórios, né? Vou dar um exemplo aqui de um juízo provisório, por exemplo, o índio é preguiçoso, né? E aí, esse juízo provisório, por não ser colocado no ambiente público de debate, né? Porque, o cara vive pela subsistência dele, ele não precisa acumular, ele não vive pelo capitalismo, ele não vive pelo acúmulo de riqueza, ele vive pela subsistência, ele não é preguiçoso, ele vive pela subsistência, né? Mas essa situação no tempo atual, né, a gente consegue perceber porque a gente tem acesso a essa memória. É verdade. A essa memória, ao modo de viver e fazer dos índios. E através disso, esse estigma de que o índio é preguiçoso,
ele foi se ultra generalizando até gerar o preconceito, né, que é a indiferença, depois discriminação, racismo. O índio chega lá, faz o pedágio, o índio ele só é preguiçoso, só quer ganhar dinheiro, não quer fazer nada. Pô, mas todo mundo invadiu a terra do índio, né? Vamos aqui dialogar, então. E eu estou dando um exemplo, por quê? Porque esse juízo provisório que acaba gerando esse preconceito, ele fomenta o discurso do ódio. Ele vai alimentando. Esses índios são preguiçosos, né? Eles devem ser extirpados. Por que não foram extirpados na época da colonização? Enfim, isso. Aí você tem vários tipos de discurso. E qual a ideia da memória coletiva? É justamente o reconhecimento desses modos e formas de viver de todos os grupos do processo civilizatório nacional. Só que aí o detalhe, Thales, é porque a memória coletiva está lá, ou protegida, ou desprotegida, ou guardada, enfim. Precisam dos direitos afetos às memórias coletivas, né, como o tombamento, né, a servidão administrativa, a proteção, o direito à difusão dessas memórias coletivas, o direito à produção, serem devidamente efetivados. Porque a minha tese é o seguinte: as memórias coletivas, quando salvaguardadas, quando devidamente difundidas, elas vão corroer esses juízos provisórios, como, por exemplo, o índio é preguiçoso, né? Então, eles vão corroer essas ideias que são base do discurso do ódio. Eu vou atacar justamente a base do discurso do ódio através das memórias coletivas. Então, aí a gente poderia ter um antídoto, né? Certo. Então, nessa visão, as memórias coletivas são quase como mecanismos para combater esse discurso do ódio. Já no início, né, na origem dele. Na origem. É isso, exatamente. Estou entendendo. E que eu diga a Alemanha, né? Que talvez, eu acho que a Alemanha... Hoje nós estamos num processo, eu acho interessante, de revisitação da história, né? E alguns autores também defendem esse processo, né, do ponto de vista da ditadura militar, enfim. Mas no âmbito da Alemanha, a memória coletiva ela pode ser positiva ou negativa. No âmbito da Alemanha, ela preserva os seus campos de concentração como memória coletiva negativa, para os alemães saberem o que aconteceu e não repetirem o mesmo erro. Os erros do passado não serem repetidos no mesmo erro. Mas existe uma falha, ao meu ver, nesse processo. Por quê? Porque essa difusão ela tem que partir do princípio de que não existe raça, né? Um conceito que a própria antropologia refuta, né? A ideia de raça foi transposta para uma ideia social, e se você observar a própria decisão no HC 85.824, que é o caso de Siegfried Ellwanger, onde eles trabalham esse conceito de raça, que foi uma condenação por conta de antissemitismo. O cara tinha uma editora que publicava livros e tudo mais, e conjugando isso com o fenômeno que a gente vê, né, da extrema-direita, próxima do neonazismo, aí, uma coisa que está se construindo, que ainda existe, né, porque, digo de passagem, as ideias de ódio, o direito não tem como combater, porque são ideias, né? São ideias. Como é que você vai estipar uma ideia na cabeça da pessoa? Não tem como, né? O direito não tem como combater isso. Quiçá o que dizem aí de doutrinação de Paulo Freire e tal, enfim. Mas... aí é mais pesado. Mas o que eu quero ressaltar nesse aspecto, Thales, é que, no caso da Alemanha, como a gente tem a preservação dos campos de concentração como memória coletiva, ela serve para combater justamente o discurso de ódio, em especial do racismo, né, do antissemitismo. Mas a gente vê nesse fenômeno agora de migração que teve devido às guerras do Oriente Médio na África, guerras civis, que nós tivemos pensamentos muito xenofóbicos na Alemanha, da Inglaterra, na Europa como um todo, né? Então a gente percebe que o trato da proteção do patrimônio, que seria justamente o arcabouço dessas memórias coletivas para combater o discurso do ódio, ou não está sendo efetivo, né, do ponto de vista dos mecanismos pelos quais estão sendo utilizados, ou, né, existe algum outro movimento que está ali fomentando essas ideias de ódio, deixando de lado as memórias coletivas. E digo de passagem aqui no direito, o que o Brasil faz para isso, né, para fomentar as memórias coletivas? Por exemplo, nós no direito, nós somos obrigados, pelas diretrizes curriculares nacionais, a termos, durante a graduação, estudo, né, de relações étnico-raciais. Nós somos obrigados. E durante o ensino médio e ensino fundamental,
é necessário termos o estudo do direito, ó, da história afro-brasileira. A gente tem que ter esse conhecimento da história afro-brasileira. Não é lei, é obrigação. Sim. E isso não se trata de uma política pública, sim, de uma política pública que combate ao racismo, mas, novamente, é de proteção às memórias coletivas e aí fazer isso desembocar no combate ao preconceito, discriminação e racismo, que são efeitos do discurso do ódio. Né? O discurso do ódio ele fomenta o preconceito, a discriminação, o racismo, e você conhecendo a história brasileira como um todo, você tendo a educação formal como base, acreditamos que a memória coletiva, nesse viés, ela pode e combate justamente o discurso do ódio. Tanto, Thales, que você vê em movimentos, em situações, assim, eu acho que é ponto fora da curva. Ponto fora da curva, como que aconteceu, não sei se foi em Recife, foi na Bahia, de uma senhora que pediu uma comida pelo iFood, né? E a pessoa chegou lá e disse, eu não quero esse empregador preto aqui, esse macaco aqui para entregar essa comida, não. A gente vê, a gente fica abismado. A gente fica abismado, né? Veja bem, a nossa forma de ver aquele ato, nosso estarrecimento demonstra o grau de repulsa e de como essa memória coletiva de proteção e de como essa esse combate ao discurso do ódio, ele está crescendo. Então, está tendo efeito, está tendo resultado. Mas as gerações anteriores, que deve ser o caso dessa senhora, ainda têm enraizado ali no seu seio de educação formal, enfim, essa posição não só de inferiorização, né, mas de ser uma raça superior, né? Sim. E aí você falou de uma ideia do embranquecimento, democracia racial. Na época, o positivismo teve esses viés, né, um pouco no século XIX, a eugenia, hoje não é mais uma ciência, a eugenia ela tinha esse viés de levar a nação, ao Estado, o melhor padrão, não é nem genético, o melhor padrão é gênio. Qual seria? Aí fomentou a ideia da raça-aliança, né? Qual o melhor tamanho do ser humano, né? A eugenia ela pegava padrões, por exemplo, de cavalos de corrida, né? Cavalo de corrida, ela tem qual o tamanho da orelha e tal. Então, tudo isso era muito normal naquela época, né? E, ou seja, século XIX. Então, isso fomentou ainda algumas formações, algumas famílias que, ao longo aí do tempo, né, dessa vida cotidiana, nós estamos corroendo esses juízos provisórios com essas políticas públicas que, devagarzinho, vão sendo construídas aí, né? Perfeito, professor. É um tema realmente muito interessante. Eu fico brincando que, às vezes, a gente está na pós-graduação e a gente lê muitas coisas só do tema da gente, né? E agora, com o programa, que eu estou me reunindo com outros pesquisadores, eu fico tão interessado nessas outras coisas e a gente acaba não podendo ler, né? Muita coisa. Mas é isso mesmo, a vida de pesquisador, né? É assim. Sim. Mas agora, professor, nos programas eu sempre peço para que sejam indicados, né, livros ou autores brasileiros que tratam do tema, para quem quiser sair aqui do programa e já aprofundar alguma leitura. Então, esse momento, agora eu ia pedir, se eu sei que o senhor já trabalha com isso, né? Então eu vou pedir para que o senhor indique outros nomes. Pronto, eu falei da Samantha, ainda recomendo ela, o livro dela ainda não esgotou, o livro dela eu não me recordo a editora aqui, a editora RT, Liberdade de Expressão e Discurso do Ódio, Samantha Meyer Pflug, M-E-Y-E-R. É um livro bom, preço acessível, e o livro dela é interessante porque ela faz uma revisitação da liberdade de expressão em todas as constituições, analisa o discurso do ódio no sistema americano, no sistema europeu e no brasileiro. E ela faz uma construção entre Dworkin e Rawls, né, sobre a ideia da teoria da justiça. Então, eu recomendo o livro dela. Excelente. Que é nesse viés de discussão de Rawls e Dworkin que entra o outro livro que eu vou recomendar, que eu já falei até aqui, que é do José Miro Medawar Mate, né, que liberdade de expressão de discurso no direito brasileiro. Esse livro dele, ele já é mais um pouco juros filosófico. Por quê? Ele trabalha justamente as premissas do Rawls e do Dworkin, com base no julgamento do Siegfried Ellwanger, que eu mencionei aqui, né?
que esse julgamento de Sigrid Feigelwang, ele não tratou diretamente discurso do ódio, mas ele foi o primeiro julgamento que chegou ao STF, que trabalhou a ideia de conceito de raça como um conceito social, né, conceito social de raça, e trabalhou o antissemitismo, porque foi para o cara, o Sigrid Feigelwang, ele tinha uma editora de livros antissemitas, que era em Santa Catarina, e tinha obras como assim, né, Holocausto, a mentira do século, né, então, por aí você tira, então ele foi condenado a racismo, e foi bem, assim, votos hercúleos, né, de todos os ministros, como são, e foi um livro bem interessante. E o terceiro livro, né, eu vou falar do meu livro, né. Fale, por favor, fale. Na verdade, pessoal, eu tenho uma missão, né, de pesquisador, e aí eu recomendo para todos vocês que estão ouvindo, viu, Thales, para você também, quando você terminar a sua dissertação, publique. Por quê? Porque a gente tem a mania de perfeição. Não, vou ajeitar aqui, vou ajeitar colar, vou ajeitar. Não termina nunca. Não termina nunca. É verdade. Aí o Sérgio, que é o editor da Lumen Juris, ele queria publicar meu livro e tal. Eu digo, rapaz, cara, se tu for fazer isso, tu vai passar 1 ou 2 anos, né? E não vai conseguir. Eu digo, mesmo, pois tá bom. Aí acabei publicando o primeiro livro, que é Discurso do Ódio no Brasil, Elementos de Ódio na Sociedade e Sua Compreensão Jurídica. O que acontece? Esse livro foi lançado em 2014, né? Em 2015 ele acabou, porque foram só apenas 300 exemplares, né? Foi pouco, né? Mas eu fiquei feliz porque muito rápido acabou. E eu só tenho aqui 4 exemplares, né? Que eu tenho guardado comigo. E aí eu tô desde 2015, né? Fazendo a segunda edição. E acontece muita coisa. Por exemplo, existe no México, né, o direito à denigrição política. E aqui no Brasil a gente já absorveu essa ideia de denigrição política também, que é um misto de discurso do ódio, mas envolvendo elementos políticos, elementos de ideologia política. E temos também as fake news, né, que foi um fenômeno recente, que não é o discurso do ódio, mas de alguma forma passa ali, e eu estou trabalhando essa temática também. Mas eu espero, viu, pessoal, que no final desse ano eu envie para a editora. Espero terminar ele até dezembro. E aí, em janeiro, vocês vão ter CC. E o meu segundo livro também eu quero lançar próximo ano, que é Memórias Coletivas e Discursos do Ódio, né? Uma ideia aí de contraposição. Excelente, professor. Vamos todos aguardar aqui essas publicações. Quando eu fazer a publicação, eu peço aqui, já faço aqui o Pronto. Spoiler, né? Pra gente fazer o podcast. Pronto, pode mandar que a gente vai divulgar tudo. Mas nós estamos chegando, professor, aqui ao final do nosso tempo, né? Agendado. Lembrando que a gente vai procurar disponibilizar a tese de doutorado do professor Tiago, certo? No nosso site, com a autorização dele, claro, né? Mas também tem no banco de dissertações e teses. E lembrando também que a cada 15 dias a gente posta um novo episódio, né? E para encerrar, professor, então eu fico, com isso que o senhor falou agora, eu fico pensando que talvez dê para estudar esse tema também, fazendo uma relação com as teorias modernas da justiça, né? Aí eu ia perguntar, era se o senhor trata um pouco sobre isso na sua tese também. Trato, é a parte final, é a forma de solução de conflito, né? Além da Martins-Zen, que eu também trago, né? Eu falei já do Working, do Rawls, e tem uma... Assim, eu estudei um pouco também de justiça restaurativa, né? Eu acredito muito no ser humano. Me chamam como é que diz? Rapaz, isso é muito... Não acredito em Papai Noel. Acreditar no ser humano. Eu acredito muito no ser humano. E a justiça restaurativa, ela assim, porque a ideia, e Habermas também no seu livro de Democracia e Direito, ele traz uma construção do espaço público de ideias. Eu tento trabalhar todos esses elos, né? A gente tem um espaço público de ideias, aí eu utilizo a Lexi, eu utilizo na teoria dos direitos fundamentais, o Isaiah Berman, liberdade positiva, negativa. E aí eu tento construir o chamado arquiteto da liberdade, né? Porque a liberdade ela tem status positivo, ativo, negativo, passivo, né? Então, você tem vários
E todos esses estados, eles representam uma bilateralidade, né? Então, permissão e também uma restrição. E esse espaço público de médios ele tem que ser construído de uma forma... O Estado, obviamente, vai ter que propiciar a construção desse Estado, mas ele tem que propiciar que todos esses grupos vulneráveis possam participar. E aí que entra as teorias, não só de ideia de voltar para a justiça distributiva, mas os princípios da igualdade que Rawls utiliza, mas igualdade no sentido de participação e potencialidade, é um dos elementos que eu defendo. E eu acredito que eu trago um outro tópico, né, falando da justiça restaurativa, sobre viés de punibilidade, né, mas em um viés de construção de comunidade. Aí eu utilizo preceitos, inclusive, da Austrália, que é onde é mais forte, né, a justiça restaurativa, mas também estudos já de Portugal, onde nós temos crimes considerados crimes culturais, né, que envolve justamente esses modos de fazer, de viver de povos africanos que vão para lá conviver e tem essas situações. Então, você tem uma espécie de justiça comunitária. E eu não trabalho isso na minha tese. Então, eu não trabalho isso na minha tese, que eu ia mencionar agora, do neoconstitucionalismo latino-americano, que eu vou já falar. Mas assim, nesse viés das teorias modernas da justiça, eu utilizo alguns elementos para poder, com o discurso de direito e democracia do Habermas, somado a esse espaço público de ideias, para a gente poder justamente tentar pensar para o Brasil alguma construção. E aí é que eu entro numa coisa que eu não abordei na minha tese, que é o neoconstitucionalismo latino-americano, porque a gente tem na Bolívia e Equador, não falando de questões econômicas, né? Um constitucionalismo que ele traz para a Constituição uma participação desses grupos, né? Como assim? O Congresso bolivariano, o Congresso equatoriano tem justamente a participação desses grupos, né? Não é cotas, né? Você não tem aqui, assim, nós temos o deputado, né? Temos os senadores, mas existe outro câmara, né? Outro órgão que representa justamente o interesse desses grupos, né? Já se falou, hoje se fala em fundo, né? Fundo feminino, fundo para afrodescendentes, enfim. Mas eu acho que a gente está, talvez, evoluindo na construção dessa ideia de representatividade no poder legislativo, que possa repercutir também no poder judiciário, que é outro viés. Porque lá, no constitucionalismo norte-americano, o que nós temos? A justiça comunitária, né? Que, inclusive, tem uma decisão do STJ que reconhece o tribunal indígena não como tribunal de exceção, mas um modo de fazer e viver deles. Então, eles podem julgar. Olha, eu não sabia dessa, não sabia. A gente precisa... É uma coisa muito interessante. Sim, que essas ideias, assim, elas vão fortalecendo esse pensamento do neoconstitucionalismo latino-americano e que, com a nova Constituição do Chile, a gente vai ver muita coisa assim, ou avançar ou retroceder, mas vamos ficar atentos. E aí, talvez, a segunda edição eu lanço, mas o meu... Já vem com esse... meu segundo livro, eu já vou trazer isso, e eu vou ter que esperar ver aí os andamentos da Constituição chilena, né, para ver o que vai ter. Pois é isso. Muito obrigado, professor. A gente vai encerrando, então, por aqui, um tema realmente muito interessante mesmo. E, como eu disse, a gente vai disponibilizar os textos. Quem quiser também acompanhar o professor Tiago, eu sei que as redes sociais dele são abertas, né? Pelo menos o Instagram. Quem quiser acompanhar essas publicações dele, pode também segui-lo, né? O senhor também é presidente da Comissão de Ensino Jurídico, não é, professor? Da OAB aqui no Piauí? Esses 3 anos, eu acumulei justamente essa outra missão, né? Também perante a OAB, que eu tenho que trabalhar em vários segmentos. Mas o que eu gosto mais de trabalhar na OAB, né, como professor, a gente está à frente da Comissão de Educação Jurídica, a gente está aí também à frente da Comissão Nacional de Direito da Educação, mas sempre quando eu estou nessas comissões, eu tenho esse olhar do objeto do meu estudo, né? Eu tento levar esse olhar porque eu acredito nele, né? Então, eu não deixo apenas do ponto de vista teórico, vamos para a prática, vamos trabalhar isso. Então, eu tento trabalhar, por exemplo, esse mês de novembro, dia 20 agora vai ser o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu participei da abertura do evento, eu já levei essa mesma discussão aqui para Uberlândia, né? No dia 20 do ano passado, e a gente tenta, no âmbito do AB, trabalhar também com essa perspectiva e, obviamente,
né? Enquanto advogado, a gente, lógico, né, enquanto entidade classista, mas a OAB trabalha também defendendo as estruturas sociais, né, o Estado Democrático de Direito, a gente defende também o advogado e defende também o professor, a docência e a pesquisa. Excelente, professor, excelente. Então é isso, vamos encerrando mais um programa, agradecendo mais uma vez o professor Tiago, foi muito bom, professor. Eu que agradeço, Thales, para mim foi um excepcional momento, agradeço a todos os ouvintes, estamos aí à disposição de todos, valeu, Thales, muito obrigado. Tchau, tchau.